paz de Cristo a todos. Eu gostaria de compartilhar contigo um texto das Sagradas Escrituras que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 7, verso de número 2 em diante, que eu creio que vai abençoar a sua vida e abençoar a sua casa. Nos diz assim as Sagradas Escrituras: E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os seus deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servir a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor. E juraram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Verso 7. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-cá. Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel. Eu vou repetir. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel. Desde Ecrom até Gate, e até os seus termos, Israel arrebatou da mão dos filisteus. E houve paz entre Israel e entre os amorreus. Nem tudo está perdido. Haverá restituição sobre a sua casa. Queridos, para nós entendermos o contexto do capítulo 7, que nós acabamos de ler, a gente precisa voltar 20 anos no tempo. Mais precisamente no capítulo 4, a gente precisa traçar uma linha no tempo para que nós não venhamos cometer um anacronismo. O que é um anacronismo? É quando nós acreditamos dados e fatos a períodos errados da história. Por isso nós precisamos voltar 20 anos no tempo. Mais precisamente no capítulo 4, que é o contexto do capítulo 7. No capítulo 4, versículo 2, a Bíblia diz que os hebreus estavam acampados em Ebenezer. E os filisteus estavam acampados em Afeca. E a batalha era iminente. E naquele dia, os filisteus derrotaram a Israel. E o versículo 2 diz que 4.000 homens do exército de Israel morreram. No mesmo capítulo 4, versículo 10,
há uma outra peleja, uma outra batalha, na mesma guerra. E o texto diz que nessa segunda batalha, os filisteus derrotam mais uma vez os exércitos de Israel. Só que dessa vez o estrago é maior. A Bíblia vai dizer que 30.000 homens morrem nessa batalha. E agora 20 anos se passam. 20 anos depois, Israel está diante do mesmo inimigo, no mesmo lugar. E vocês acham que qual era a expectativa de vitória? Nenhuma. Israel seria fatalmente vencido pelos seus inimigos mais uma vez. Israel perderia mais uma vez. E para quem? Para o mesmo inimigo. Isso me faz lembrar, irmãos, algumas pessoas que no decorrer da sua vida perdem sucessivamente batalhas contra o mesmo inimigo. Quem sabe a sua vida está assim. Quem sabe você é alguém que durante muitos e muitos anos vem perdendo sucessivas batalhas para o mesmo inimigo. Entra ano e sai ano, e você tem perdido batalhas para o mesmo inimigo. Talvez os seus inimigos não sejam físicos. Talvez o seu inimigo não seja de carne e osso. Mas talvez os inimigos que você venha perdendo batalha sucessivamente durante todos esses anos sejam, quem sabe, os vícios. Quem sabe a droga, a cocaína, a maconha. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz, que aquele por quem se é vencido do tal se torna-se escravo. Quem sabe você tem perdido batalhas sucessivas. Quem sabe você não tem encontrado forças para vencer o álcool. Quem sabe você tem perdido guerras para o inimigo. E essas batalhas você tem perdido para a pornografia. Quem sabe esse inimigo é a pornografia. Quem sabe esse inimigo que você vem perdendo guerras e batalhas sucessivas seja o orgulho, que muitas das vezes tem roubado de você a sua bênção e impedido que você desfrute de paz e harmonia com a sua família e com os seus amigos. Agora, uma coisa interessante precisa ser considerada. Quando Israel perde a primeira batalha, eles se reúnem e eles traçam uma estratégia. E eles dizem o seguinte: olha, nós perdemos a guerra, perdemos a batalha porque nós não levamos a arca do Senhor, a arca da aliança, que era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Eles fizeram o seguinte: olha, vamos levar a arca, vamos levar 2 sacerdotes, vamos cantar louvores, a terra vai tremer, e nós vamos vencer esses inimigos. Só que a Bíblia diz que quando eles levam a arca do Senhor, preparam todo o culto, levam sacerdote, levam levita, mas a Bíblia diz que eles perdem de novo a guerra. E dessa vez o estrago ainda é maior, como eu já disse. 30.000 homens morreram. Sabe o que acontece aqui, queridos? Eles confiaram no poder da religião. Eles acharam que a religião ia trazer vitória para eles. Religiosidade. Eles pensaram que rituais iriam mudar o destino da vida deles. Mas eles perceberam que o culto, a religião, os sacerdotes, a arca, não pôde dar vitória a eles. Sabe, muitas das vezes nós somos religiosos. E o que Jesus veio trazer a este mundo não foi religião. Até porque a palavra religião vem do latim religare, que significa ligar o homem novamente com Deus. Jesus, ele veio estabelecer relacionamentos. E a religião muitas das vezes nos frustra.
A religião muitas vezes nos paralisa. E tem pessoas que lá no mundo eram escravas do pecado e passaram a ser escravas da religião. Fórmulas religiosas que não resolvem a vida de ninguém. Fórmulas religiosas que não mudam a vida de ninguém. Fórmulas religiosas que não trazem paz a ninguém. Você quer ver alguém que confiou em uma fórmula religiosa durante muitos anos e se frustrou? João, Evangelho de João, capítulo 5. O paralítico do tanque de Betesda. Deram uma fórmula religiosa para ele e disseram: olha, cara, de vez em quando desce o anjo. O anjo agita as águas. E quando você descer, você vai ser curado. Aí eu pergunto para vocês: a fórmula religiosa que deram a ele resolveu o problema da vida dele? Não! Muitas vezes as pessoas, elas ficam presas a fórmulas religiosas, a religiosidade, a ritualismos. E se teve uma classe que Jesus bateu e bateu com força, foi os religiosos. Mateus capítulo 23 é um capítulo que Jesus dedica só para esse tipo de gente. Os religiosos, eles acharam que iam vencer as suas guerras com a religião. Quem sabe você tem se frustrado, você está atrás agora de um computador, do smartphone. Você que está me ouvindo e me vendo nesse momento, quem sabe você é uma pessoa que tem se frustrado com a religião, porque te deram fórmulas religiosas. Olha, faz a campanha do gigante que a sua vida vai mudar e nada mudou. Olha, você vai para o monte 5, 6 vezes e vai dar certo. Agora pega o sal grosso, pega a rosa ungida, o sabonete da salvação. Olha, está aqui a fórmula religiosa, mas nada disso pode mudar. Por quê, pastor? Porque a vitória e a restituição só aconteceriam no meio do povo de Israel quando Israel fizesse um concerto com Deus. Decisão. Arrependimento. A palavra arrependimento vem do grego metanoia, que significa mudança total e completa de mentalidade. É como se você estivesse indo para o norte, desse uma volta de 180 graus e começasse a andar em direção ao sul. Quando João Batista, o precursor de Jesus, inicia o seu ministério, o sermão de João era o arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Depois vem Jesus. E qual era a mensagem de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E agora inicia-se a era da igreja em Atos capítulo 2. E qual era a mensagem da igreja? Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro vai dizer no seu primeiro sermão, quando 3.000 almas se convertem: arrependei-vos, pois, cada um de vós, e sejais batizados para perdão dos vossos pecados. A mensagem de João era o arrependimento, de Jesus era o arrependimento, e a era da igreja ainda não terminou. Nós ainda estamos aqui pregando o arrependimento. O que foi necessário Israel fazer para que tudo isso mudasse? Foi necessário um conserto. Agora eles estão diante dos mesmos inimigos, no mesmo lugar. Tremor e pavor tomam conta deles. Mas o que fazer? Aleluia. Eu quero compartilhar contigo os passos para a restituição. Os passos para a restituição de Israel. Não só material, não só de bens, não só de propriedades, mas a restituição que eles mais precisavam, a espiritual. Primeiro, reuniram todo o povo. Versículo 3 diz que houve conversão de todo o coração. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes
converterdes ao Senhor, conversão. Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, ou seja, com todo o vosso coração por inteiro. Deus não quer 10% de você, Ele não quer só o seu coração, Ele não quer 50% seu apenas. Deus quer todo o teu coração. Deus quer você por inteiro. Ainda no versículo 3 disse: Samuel, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração. Tirai, pois, dentre vós os ídolos. Tirai, pois, dentre vós as imagens. Eles estavam fazendo culto lá atrás, lembram no capítulo 4? Com o sacerdote, com a arca, mas eles tinham ídolos. E a palavra de Samuel não foi só apenas convertei-vos de todo o coração, mas foi: vocês precisam tirar os ídolos. E isso me remete a Gênesis capítulo 35. Porque quando Deus quer ter um encontro com a gente, irmãos, Ele sabe como fazer. Deus está vendo Jacó, meio barro, meio tijolo, meio para lá, meio para cá. E Deus diz para Jacó: Jacó, sobe imediatamente a Betel. O que era Betel? Betel foi o lugar do encontro, aonde Jacó teve um encontro com Deus. Betel é o lugar do altar, Betel é o lugar do azeite. Betel significa casa de Deus. E quando Deus diz a Jacó: Jacó, sobe a Betel, qual foi a primeira atitude de Jacó? Reuniu toda a sua família e disse: tirai, pois, dentre vós todos os ídolos de vocês. Não foi Deus que impediu. Jacó sabia para onde ia. Em Betel isso não pode entrar. Em Betel não pode ter ídolo. Em Betel não pode ter imagem. Em Betel não pode ter idolatria. Por que Jacó a gente não pode levar? Porque Betel é o lugar do encontro. Betel é o lugar do altar. Betel é o lugar da entrega. Betel é o altar do sacrifício. Betel é o lugar onde Deus fala. E a Bíblia diz que Jacó, ele cava um buraco e enterra todos os ídolos. E quando eu li isso, o Espírito Santo falou: meu coração, quais são os ídolos que você precisa enterrar? Quais são os ídolos que você precisa tirar da sua vida? Sepultar, enterrar significa não tem mais volta. Tudo aquilo que toma o primeiro lugar de Deus no teu coração é ídolo. Idolatria é tudo aquilo que toma o primeiro lugar de Deus na sua vida. Será que o entretenimento é exacerbado? Será que você adora mais o teu filho do que a Deus? Será que você adora mais um cônjuge do que a Deus? O que você precisa deixar? Talvez o ídolo seja um dinheiro, porque tem pessoas que são tão apegadas ao dinheiro, que o dinheiro para ela se tornou um ídolo. E Jesus ensinou dizendo: aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se o teu tesouro for dinheiro, meu amigo, o teu coração está aí. Mas o teu maior tesouro tem que ser Jesus. Aquilo que você tem como prioridade, Jesus diz que é acréscimo para Ele. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tirai, pois, dentre vós os ídolos. Ainda no versículo 3: preparai o vosso coração. Oh, aleluia. Isso fala de dedicação ao Senhor. Preparar o coração. Pode ir preparando o teu coração, porque vem novidade de Deus para a tua vida aí. Pode se dedicar a Deus. Oração, leitura da Bíblia, buscar a face de Deus. Prepara o teu coração, porque o ano ainda não acabou. Deus é Deus que pode nos surpreender. Aquilo que Ele disse para Jeremias no capítulo 32, versículo 27. Jeremias: haveria alguma coisa maravilhosa aos meus olhos? Deus tudo pode fazer. E eu quero declarar que haverá surpresa de Deus para a sua vida. Versículo 6 diz que eles jejuaram e confessaram o pecado. Versículo 6: jejuaram aquele dia, parte B, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. Sabe o que aconteceu?
jejum. Nós da DEVEC estamos no período de jejum. Jejum e confissão de pecado. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. E qual foi o resultado desse concerto? Qual foi o resultado disso? Vitória! Primeiro, destruição dos inimigos. O texto diz no versículo 10 que Deus trovejou sobre os filisteus e os aterrou. Quando eles tomaram uma posição diante de Deus, quando eles se consertaram diante de Deus, quando eles se voltaram para Deus, não teve filisteu que tivesse de pé. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. O texto aqui no grego, e os aterrou, tem a ideia de que Deus os perturbou, Deus os empurrou, Deus os esmagou, Deus os confundiu. Eu quero declarar que não ficará um filisteu de pé diante de você. Por quê? Porque Deus vai confundir os teus inimigos. Deus vai confundir os teus inimigos. Eles serão frustrados, mas não só isso, eles serão envergonhados. Que o terror do Senhor caia sobre eles, que eles fiquem cegos e confundidos e não te alcance. Eu declaro que eles serão aterrorizados pela mão do eterno Deus. Quem sabe pessoas têm se levantado contra a tua vida para te derrubar, para te prejudicar, homens violentos, pessoas más. Eu quero declarar sobre a tua vida que Deus vai jogar esses filisteus por terra. Sejam envergonhados e confundidos todos os nossos inimigos. Por quê, pastor? Porque todas as vezes que o inimigo chegava antes, encontrava eles em pecado, eles na idolatria, eles na religiosidade. Mas agora eles encontraram um povo diferente, eles encontraram um povo diferente. Agora eles encontraram um povo que orava, agora eles encontravam um povo que jejuava, agora eles encontravam um povo que lia a Bíblia, agora eles encontravam um povo que vinha para a casa de Deus, agora eles encontraram um povo que confessava pecado e jejuava, agora eles encontraram um povo arrependido. Ei, querido, guarde essa palavra no teu coração. Os teus inimigos cairão por terra. Versículo 12. Quando os inimigos batem em retirada, a Bíblia diz que Samuel põe uma pedra entre Mispa e Sem e diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Se estamos vivos, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Sabe por que você está vivo, meu irmão? Porque Deus tem te guardado. Sabe por que você não enlouqueceu em meio a isso que você está vivendo? Porque Deus é contigo e tem guardado as tuas emoções e vai continuar te guardando. Você tem motivo para agradecer aí? Eu não sei, qualquer lugar que você esteja, irmão, dá glória a Deus e glorifica o nome dEle aonde você estiver. Sabe por quê? Porque verdadeiramente nas nossas vidas se cumpre Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. O versículo 13 diz uma coisa interessante: que os filisteus nunca mais vieram aos termos de Israel. Eu não sei onde você está, mas se você puder fazer com a sua mão assim, se você puder, onde você estiver. O texto diz que depois daquela derrota, eles nunca mais chegaram aos termos de Israel. Olha, virão outras guerras? Virão. Virão outras lutas? Virão sim. Outras batalhas? Virão. Mas esses inimigos, nunca mais. Estes mesmos inimigos que sempre te venceram, nunca mais. É a palavra de Deus para o teu coração. Estes inimigos, nunca mais. Deus vai desbaratar, Deus vai tirar do teu caminho, nunca mais. Versículo 14 diz que as cidades que os filisteus tomaram de Israel foram restituídas.
destruídas. E aqui eu termino. Israel não só vence a guerra. Você não vai só vencer essa batalha. Você não vai só vencer essa guerra. Haverá restituição. Porque cada batalha que Israel perdia, cada batalha que Israel era derrotado, eles perdiam campos, plantações, animais. O território deles ia diminuindo. Mas agora, depois dessa grande vitória, houve restituição de tudo aquilo que foi perdido. Eu declaro um tempo de restituição sobre a tua casa, restituição sobre a tua saúde, restituição sobre o teu casamento, restituição sobre a harmonia no teu lar, na tua família e sobre os teus filhos. Eu não sei se alguma coisa se foi, mas uma coisa eu sei, que debaixo dessa palavra profética e na autoridade que há no nome de Jesus, chegou um tempo de restituição sobre a sua vida. E o texto vai dizer: e houve paz, versículo 14, e houve paz entre Israel e os amorreus. Primeiro, venceram os inimigos. Segundo, restituição. Terceiro, houve paz. Não haverá só vitória de Deus sobre a sua vida. Você não vai vencer apenas os seus inimigos. Recebe, mas recebe aí com força onde você está. Haverá restituição e um tempo de paz sobre a tua vida, um tempo de paz sobre a tua casa, um tempo de paz sobre a tua família, um tempo de paz sobre os teus negócios, um tempo de paz sobre a sua vida. Receba esta palavra em nome de Jesus. Amém. Mas agora, eu queria fazer uma oração por você, que está ouvindo essa palavra. Quem sabe neste momento você quer ter um encontro com Jesus. Lembra quando eu disse o que Pedro disse? Aquele por quem é vencido do tal se torna-se escravo. Quem sabe você não tem forças para sair disso que você está vivendo. Mas a Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 32... e conhecereis a verdade vos libertará. E o versículo 36 completa o 32 dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus tem o poder de te libertar de todas as amarras do inferno, de todo o mal que te cerca. Se você quer entregar a sua vida a Ele, eu vou orar por você agora. Pastor, eu estou nessa condição aí, ó. Eu preciso voltar para Deus. Eu preciso. Se você está afastado e quer voltar para Deus também, eu vou pedir a ambas essas classes de pessoas, tanto quem está entregando a sua vida a Cristo, ou como quem quer voltar para Cristo. Na tela aí do seu smartphone, computador, seja onde for, está aparecendo aí um QR Code. Você vai aproximar o seu celular dele e você vai ser jogado para um link. E nesse link você vai dar algumas informações que vai nos facilitar o quê? Para quê? Para nós entrarmos em contato com você, a fim de orarmos por você e abençoarmos a sua vida pessoalmente. Tá bom? Senhor, eu quero te entregar a vida dessas pessoas que estão te conhecendo, te recebendo como único e suficiente Salvador. Escreve o nome deles no livro da vida. Traz paz e salvação. Bem como as pessoas que estão voltando para ti. Que esta palavra possa, Senhor, prevalecer sobre a vida deles. Muito obrigado por tudo, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.